Shalom, que bom ter você aqui para mais um vídeo do meu canal do YouTube. O canal tá aqui também é podcast e você pode assinar o podcast em qualquer plataforma que você preferir, especialmente no Spotify. Esse, portanto, é o podcast Exegese e Exposição. E eu estou aqui também para trazer conteúdos bíblicos para você, conhecimento exegético, estudos bíblicos de qualidade. E como você pode ver aqui na tela, a nossa aula de hoje é falarmos sobre o amor cristão por Israel. Sim, de fato, a gente percebe o quanto essas situações de guerra atualmente têm trazido polêmicas e também têm trazido opiniões diferentes com respeito a como o cristão deve perceber Israel. Será que o cristão tem o direito de odiar o Estado de Israel? Será que todo cristão, para ser de fato cristão, precisa amar e até, às vezes, fazer vistas grossas a algum erro que o Estado de Israel possa estar cometendo? É sobre isso que vamos falar hoje. O que a Bíblia realmente ensina sobre o amor cristão por Israel? Ah, e não se esqueça, a aula que vem logo na sequência dessa, nós vamos falar sobre o antissemitismo também. Será que existe antissemitismo na igreja cristã? Nós veremos também no nosso próximo estudo. Mas para esse estudo de hoje, vamos falar sobre o amor cristão por Israel. E você está aqui comigo, eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou mestre em ciência da religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento. E é um prazer para mim estar aqui com você, trazendo esse conteúdo bíblico. Então aproveite para assinar o canal, clicar no sininho e também curtir e compartilhar e até comentar se você quiser. Fique à vontade para participar. Essa aula é sua também, tá legal? Então, falando sobre o amor cristão por Israel, a gente vai começar a falar sobre a eleição de Israel, que permanece válida no plano redentor de Deus. Sim, nós estamos estudando aqui sobre como Deus enxerga Israel e qual o plano que ele preparou para o seu povo. A Bíblia, portanto, não silencia sobre o amor de Deus por este povo e nem deixa também dúvidas quanto ao chamado da igreja para amá-lo. Embora algumas pessoas comecem a trazer argumentos que coloquem em xeque ou coloquem em dúvida o relacionamento ou o tipo de amor que o cristão precisa ter por Israel, você vai perceber aqui que a Bíblia realmente fala claramente que o cristão precisa, de fato, enxergar Israel com olhos de amor, com outros olhos, porque Israel, de fato, não é um povo como qualquer outro. Então, nem deixa dúvidas quanto ao chamado da igreja para amá-lo, orar por sua paz e anunciar o Messias a seus filhos, como você pode ver aqui em Romanos capítulo 9, de 1 a 5, e o Salmo 122, versículo 6. Em especial, o Salmo 120, em especial o Salmo 122, versículo 6, que diz que devemos orar pela paz de Jerusalém. Bom, o primeiro tópico, então, do nosso estudo é entendermos a aliança eterna que Deus tem com Israel. Então, Deus fez uma aliança perpétua com Abraão, e você pode ver lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 7. Essa aliança perpétua com Abraão, ela é perpétua porque ela não tem fim. E ela depende só da fidelidade de Deus. Então, a aliança de Deus com o povo de Israel é perpétuo e só depende de Deus, é unilateral. Você vai ver em Gênesis capítulo 17, no versículo 7. E essa mesma aliança feita com Abraão, unilateral e perpétua, foi confirmada a Isaac e a Jacó. Veja lá em Gênesis capítulo 26, versículos 3 e 4, e também no capítulo 28, versículos 13 a 15. Mas você vai perguntar, ué, mas Deus sempre, ao longo da história de Israel, Deus
proclamava que estava rejeitando Israel devido aos seus pecados. A rejeição aqui não é a rejeição no sentido de lançar fora a sua aliança, mas é uma rejeição no sentido de precisar trazer algum tipo de conserto para Israel, trazer algum tipo de punição para que Israel esteja aprumando a sua vida. E, claro, a aliança é perpétua com Israel, ela é unilateral, ela só depende da fidelidade de Deus, e Deus sempre vai permanecer fiel à sua aliança. Mas para que Israel, às vezes, usufrua das bênçãos dessa aliança, é preciso obediência, aí não é mais unilateral. Para que haja usufruto das bênçãos da aliança, Israel precisaria ser fiel. Teria que dar sua contrapartida, sendo fiel à aliança que Deus fez com a nação. Portanto, Israel precisaria ser obediente. Para a manutenção da aliança em si, só depende de Deus. Mas para ser abençoado e usufruir das bênçãos da aliança, por exemplo, estar vivendo bem na terra prometida, ter riqueza, ser abençoado, ser feliz ali, aí requer obediência às leis de Deus. Tá legal? Espero que esteja ficando claro para você até agora. Então, mesmo quando Israel peca, Deus não o rejeita de modo abrangente. Deus não o rejeita de modo total, tá legal? Deus vai apenas manter Israel no prumo, mandando algum tipo de conserto, mandando algum tipo de punição ao erro, para que Israel então conserte a sua vida espiritual para com Deus e volte a usufruir das bênçãos da aliança. Mas a aliança em si nunca é rompida, porque Deus é de fato fiel para com Israel. Está claro aqui? Muito bem. Letra C, essa aliança é a base do plano redentor que culmina na nova aliança mediada por Cristo Jesus. Então, preste atenção para que você não se esqueça. Por que que essa aliança ela é perpétua e jamais pode ser quebrada ou rejeitada por Deus? Porque ela faz parte do plano redentor de Deus para Israel e também para toda a humanidade. E é, portanto, através dessa nova aliança em Cristo Jesus, mediada por ele, é que a humanidade realmente pode ter a sua vida reconciliada com Deus. E é muito importante, então, que Deus se mantenha fiel à sua aliança com Israel e mais tarde com a igreja também, os gentios, sendo enxertados em Israel e também participando dessa mesma aliança perpétua que Deus fez antes com Abraão. E você vai perceber aqui, como está na letra B, você vai perceber nos textos de Levítico 26, 44 e Romanos 11, 28 e 29. Especialmente Romanos 11, 28 e 29, Paulo argumenta claramente que Deus jamais rejeita Israel. Tá legal? Muito bem. Então, pelo fato dessa aliança ser a base para a própria redenção da humanidade, Deus jamais vai romper a aliança que ele fez antes com Abraão, Isaac, Jacó e com a nação de Israel de um modo geral. O segundo aspecto do amor que precisamos ter por Israel é o testemunho da providência em Esther. E você vai achar interessante o fato de eu estar agora, nesse momento, terminando a preparação de um comentário sobre o livro de Esther. Vai ser um livro abençoado, vai ser um livro que vai trazer muita clareza para o seu coração, especialmente para percebermos o papel escatológico de Israel nos planos de Deus no final dos tempos. E ali eu trabalho uma perspectiva escatológica que poucos têm falado, que é a perspectiva escatológica do dispensacionalismo progressivo. É bem interessante você perceber essa corrente teológica e você vai ver como faz sentido. Então, quer aprender sobre isso? Fica ligado aqui no meu canal e também compre o livro quando ele já estiver pronto, lançado. Esse ano de 2025 ainda, eu tenho fé em Deus que vou conseguir lançá-lo e vai fazer diferença até para que você entenda também
o papel de Israel na escatologia e como a gente entender, como podemos amar Israel nesse contexto de guerras e tanta morte e tanta tristeza como acontece, de fato, nas nações que ficam em guerra, né. Então você vai ver aqui que o testemunho da providência de Deus, ele é bem perceptível na preservação que Deus deu para Israel na época do livro de Ester, do cativeiro medo-persa, daquele império aquemênida, tá? Então, a letra A, você vê aqui o seguinte: o livro de Ester demonstra a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, mesmo na diáspora. E a palavra diáspora significa a dispersão do povo, portanto, por causa do cativeiro. Começou com o cativeiro assírio, com o reino do norte, o reino, portanto, de Israel, que foi completamente dizimado no cativeiro. Depois também tem o cativeiro da Babilônia, o reino do sul foi levado para lá, e ali Deus manteve e preservou o remanescente fiel. E logo depois disso tudo, a gente percebe também o cuidado de Deus no próprio Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, enfim, as várias fases históricas do cativeiro, da diáspora, a gente percebe aqui Deus preservando o seu povo e trabalhando para a bênção do seu povo. Então, o livro de Esther demonstra a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, mesmo nesse contexto de diáspora. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, e no capítulo 9, versículo 1, você vai perceber isso. Deus realmente preservando o seu povo. Na letra B, você vê aqui o seguinte: que na providência divina Esther, a salvação dos judeus da trama de Amã é um testemunho do zelo divino por sua aliança. E você pode também confirmar no Salmo 121, versículo 4, que fala sobre a proteção divina diante das lutas que temos, né? Inclusive diante dos povos que queriam acabar com a existência de Israel. Muito bem, você conhece a história de Esther, não é? Esther, a rainha judia, que foi levantada por um concurso de beleza, e ela então se torna a rainha do Império Medo-Persa, a esposa do rei Assuero. E ali, em toda aquela situação, a trama de Amã tentando dizimar todo o povo, era uma espécie de antissemitismo que existia no mundo bíblico, embora tecnicamente não possa ser chamado de antissemitismo, porque o próprio conceito de antissemitismo envolve o preconceito por causa da raça. E no caso ali, na época de Esther, não tinha esse conceito de raça. O conceito era de costumes, era de simplesmente a nacionalidade de alguém, não é? Então ali nós temos uma espécie de protótipo apenas do que mais tarde veio a ser conhecido como antissemitismo, tá? Mas esse é o tema da nossa próxima aula, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo também, tá legal? Muito bem, então Deus estava preservando Esther diante dessa situação de morte que Amã tentou produzir, tentou fazer para dizimar toda a nação de Israel. E na Bíblia tem outras situações de histórias dessa espécie de antissemitismo antigo também. Basta que você entenda e consiga perceber na Bíblia povos pagãos, movidos por Satanás, que queriam destruir completamente a nação de Israel, porque com isso estariam afrontando o plano de Deus para toda a humanidade. Mas graças a Deus, ele tem agido por providência, não permitiu que Israel fosse dizimado da terra e não permitirá ainda hoje, porque Deus tem ainda um plano escatológico para Israel, um plano muito específico que podemos trabalhar num outro estudo bíblico sobre essa perspectiva do dispensacionalismo progressivo. Tá legal? E a letra C, você vai ver aqui que Deus preserva Israel para cumprir os seus propósitos escatológicos, como eu tenho falado para você. E você pode confirmar na sua Bíblia aí, em Zacarias capítulo 12,
versículo 10. Aliás, todos os capítulos 12, 13 e 14 de Zacarias fala sobre a escatologia de Deus para Israel. E temos também um texto de Romanos 11, 26. Você pode ler também todo o capítulo 11 de Romanos e você vai ver aí claramente como, de fato, Deus tem preservado e ainda preservará o povo de Israel até que esteja chegando ao final escatológico do seu plano divino. E aqui na tela você vê uma miniatura da capa desse meu livro novo, que está para ser lançado. É uma prévia que você está tendo, uma prévia exclusiva de como vai ficar o livro depois de pronto. E o título do livro é Esther, a providência divina contra o antissemitismo. É uma exegese que eu fiz, capítulo por capítulo, com vários versículos ali analisados, à luz do hebraico bíblico, à luz também de curiosidades históricas, bíblicas, linguísticas. Tá um livro maravilhoso. Você vai gostar muito dessa leitura, eu tenho certeza disso. Então aguarde, no tempo certo esse livro estará à sua disposição ainda nesse ano de 2025, se Deus assim permitir. Tá legal? Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Terceiro tópico do nosso estudo é Israel, que deve ser vista como a raiz da fé cristã. Sim, de fato, Israel é a raiz da fé cristã. Observe aqui na letra A que o texto bíblico diz que Jesus era judeu, ou está lá em João, capítulo 4, versículo 9, assim como também os apóstolos e todos os outros autores bíblicos. Aliás, isso é tão verdade que apenas o único autor da Bíblia não era judeu, que era Lucas, o evangelista Lucas, que também escreveu o livro de Atos. Fora Lucas, portanto, todos os outros autores da Bíblia eram judeus, que escreveram para judeus e que nós também recebemos essa bênção como herança da bênção dada por judeus nesse legado da Bíblia para cada um de nós, né? E além também Jesus ter sido judeu, portanto, alguns dizem por aí que Israel falhou na sua missão, na missão que Deus deu para que Israel cumprisse e abençoasse todas as nações. Eu digo para você, não. Essa é uma visão antissemita. É até uma teologia antissemita. E essa teologia errada, ela se chama supersessionismo, ou a doutrina da rejeição de Deus por Israel, trocando Israel pela igreja. Isso não é bíblico, essa doutrina não é bíblica. E você vai perceber também em outros estudos que nós faremos. Muito bem, então Jesus era judeu, como você vê lá em João, capítulo 4, versículo 9, assim como também os apóstolos e os autores bíblicos também, em sua esmagadora maioria. Paulo ensina que os gentios são enxertados na oliveira da aliança. Veja lá em Romanos, capítulo 11, 17 e 18, é um texto muito importante, onde Paulo compara Israel e a igreja, o povo de Deus, como a oliveira de Deus. A oliveira verdadeira, que é o próprio povo de Israel. Mas dentro desse povo de Israel, alguns grupos, por rejeitarem Jesus como Messias, eles foram cortados, os ramos foram cortados. E os ramos dos gentios foram enxertados nessa grande oliveira. E os gentios que são comparados nessa figura de linguagem
Nessa imagem de Paulo, os gentios são comparados como esses ramos de uma oliveira braba, uma oliveira não cultivada, uma oliveira selvagem, portanto, cheia de problemas, cheia de doenças, de pragas e tudo mais. Mas eles foram limpos, esses ramos foram limpos e foram enxertados na oliveira verdadeira, que é esse tronco do povo de Deus. É o próprio Israel que faz parte dessa oliveira verdadeira. E alguns ramos da oliveira verdadeira que tiveram problemas também foram cortados, foram colocados à parte, mas depois de tratados, esses ramos serão enxertados também da própria oliveira da onde eles foram tirados. Essa é a figura que Paulo trata. Então, Israel é a própria oliveira verdadeira, que em Cristo Jesus precisa se manter firme nesse caule dessa oliveira, para poder se alimentar da raiz, da seiva, do alimento que o próprio Senhor Jesus produz, o alimento espiritual. O Israel, a parte de Israel que rejeitou a Cristo e foi, portanto, cortada da oliveira, ela mais tarde será reenxertada, porque de fato Israel, como nação, redescobrirá o Messias que ela rejeitou durante tanto tempo. E os gentios, propriamente, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, Paulo diz que eles já são, desde já, enxertados nessa oliveira verdadeira que é Israel. Portanto, Israel mais gentios, todo mundo juntos em Cristo, todos compõem o povo de Deus, que é um só. O povo de Deus é um só, mas você tem o Israel étnico, com um plano específico, escatológico para ele, e você também tem as outras nações gentias, nós, inclusive, como brasileiros, gentios, somos então enxertados nessa bênção de Israel que Deus prometeu desde lá com Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse é o ensino de Paulo. Qualquer ensino diferente disso não tem base bíblica. Você compreendeu? Muito bem. Na letra C, você vê aqui que o cristianismo não nasceu do vácuo, mas das promessas feitas aos patriarcas. Confira lá em João 4:22 e Efésios 2, versículos 12 e 13, que falam justamente sobre essa base judaica dos patriarcas, que foi também a base para os cristãos terem a sua fé completamente baseadas na obra de Deus e na vontade de Deus em preservar o seu povo para escatologicamente trazer então a renovação de tudo no mundo e na terra. Temos ainda agora o tópico 4, onde vemos que a igreja e o povo judeu possuem uma unidade na diversidade. Então, o povo judeu é uma etnia especial e as demais etnias, que são as etnias dos povos da terra, todos temos diversidade, mas vivemos juntos numa única unidade. A igreja, então, não substitui Israel, mas ela compartilha com Israel o plano redentor de Deus. Confira lá em Efésios 3:6 e Romanos 11, de 11 a 15, como já temos estudado aqui ao longo dessa aula. Na letra B, você vai ver aqui o seguinte: o véu será removido do coração de Israel, como diz lá em 2 Coríntios 3, versículos de 14 a 16, e também haverá reconciliação plena de Israel com Deus em Cristo Jesus. Confira lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 14 a 16. Então, perceba aqui que, do ponto de vista bíblico, Cristo é o ponto de convergência e de unidade, tanto de judeus quanto de gentios, todos juntos formando o único povo de Israel, o único povo de Deus, que é o povo de Israel e a igreja também, né? É um povo só, tanto Israel quanto igreja são duas formas diferentes de falar sobre o mesmo povo, o povo de Deus. Juntos com Israel enquanto etnia, quanto também os outros povos juntos com Israel, também formando essa diversidade que está completamente unida em Cristo Jesus.
Percebe aqui como é interessante a gente entender o que a Bíblia realmente ensina, porque Israel ela tem uma primazia também, por ela ter sido o primeiro, por Israel ter sido o primeiro povo em que Deus quis revelar-se como o Deus único e quis se revelar a Abraão, e a partir dele o povo de Israel, e também veio para nós em Cristo Jesus, sendo também judeu, e tudo dentro desse povo. Ele, portanto, é um povo que tem, entre aspas, a bênção da primogenitura, fazendo essa comparação, né, com o modo da bênção de primogenitura do Antigo Testamento, é como se Israel, por ter sido o primeiro a receber a revelação de Deus, ele tem essa bênção de primogenitura. Portanto, Deus tem um plano especial para a etnia de Israel. Enquanto que as outras etnias, por serem por terem vindo na esteira da revelação que Deus deu ao povo de Israel, portanto, as outras etnias, os gentios, aqueles que não são judeus, são também enxertados nessa oliveira que é Israel, e recebe as mesmas bênçãos da aliança de Deus com Israel, primeiramente. Cristo é que produziu essa bênção para cada um de nós. Amém? Na letra B, você vê aqui, então, que o véu será removido do coração de Israel enquanto nação, e haverá reconciliação plena em Cristo até no final escatológico. Na letra C, você vai ver que o apoio cristão a Israel não é idolatria política, mas expressão da fidelidade à palavra de Deus, conforme você vê em Romanos 11, versículo 29, tá bom? Agora, é muito importante você entender que a gente ama Israel, a gente ora por Israel, a gente apoia Israel, mas não apoia os erros de Israel. Se Israel exagerar, se Israel pecar, a gente não vai fazer vistas grossas a isso. Mas é importante que a gente aprenda a lição. Quem lida com Israel é o próprio Deus, não somos nós. O próprio texto de Romanos 11 diz que nós não podemos, como cristãos, sermos arrogantes no que diz respeito ao modo como Deus trata Israel. Dá uma olhadinha lá e você vai ver. Você vai ver que nós não podemos julgar Israel. Quem julga Israel é Deus. Nós apoiamos, nós oramos, nós clamamos a Deus para que conserte o coração errado do povo de Israel, se for esse o caso, e vai ser um caso pontual também na história, mas entenda uma coisa: assim como Deus não rejeitou Israel por causa dos seus pecados no passado, no presente e no futuro, nós também temos que seguir esse mesmo sentimento de Deus e não rejeitarmos Israel, embora a gente possa entender que Israel esteja exagerando ou pecando em alguma área. Nós oramos por Israel, apoiamos Israel naquilo que é possível apoiar, no Israel político, no Israel eh, Estado, né, de Israel, mas entenda uma coisa: Deus nos abençoará se amarmos Israel e o apoiarmos de um modo geral, enquanto nação escolhida por Deus. Temos que respeitar essa escolha eterna que Deus fez. E o mesmo também acontecerá se nós partirmos para o antissemitismo, para ódio a Israel, para criticarmos Israel apenas e nunca vermos o como Deus está trabalhando com essa nação, tanto como ele fez no passado e tem feito até hoje também, né? Então, ame a Deus, ao Deus de Israel, e também ame o povo que o Deus de Israel escolheu, que é o povo de Israel. Para concluirmos então o nosso estudo, amar Israel é honrar a fidelidade de Deus, esperar com esperança escatológica o cumprimento pleno das promessas e também rejeitar todo discurso que desvalorize o povo escolhido. Esse amor deve ser acompanhado de evangelização, oração e ensino bíblico fiel. Sim, também temos que evangelizar os judeus, porque eles precisam conhecer o Senhor Jesus. Por mais difícil que seja, mas precisamos ter esse compromisso de pregarmos o Senhor Jesus como o Messias de Israel, o Mashiach, Yeshua HaMashiach, para que Israel, então, possa de fato ter essa condição e essa experiência de conhecer o Senhor Jesus.
Essa, portanto, é uma bibliografia recomendada que eu quero deixar para você. Esse livro aqui, o livro do Dr. Franklin Ferreira, o livro Por Amor de Sião. E você pode ver aqui na tela um pequeno resumo do que esse livro trata. É o livro que eu recomendo para que você o adquira e possa aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre como o cristão deve amar Sião, como o cristão deve amar Israel. O outro livro também muito interessante é esse livro aqui, Por Amor aos Patriarcas, do Igor Sabino. Era um estudioso, especialmente sobre o antissemitismo. Vai ser muito interessante você conhecer esse livro. Ele vai ser muito útil também para a nossa próxima aula sobre o antissemitismo. Outro livro é o livro Paixão por Israel. É de fato um livro muito abençoador, é um livro acadêmico, tá bom? Uma pesquisa acadêmica do seu autor. E é uma bênção você conhecer esse livro aqui, Paixão por Israel. Muito bem, aqui ficamos nessa aula. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça, na nossa próxima aula, trataremos aqui sobre o antissemitismo, nessa mesma pegada aqui, nesse mesmo conteúdo. Você gostou dessa nossa aula? Vou pedir novamente para você. Me ajude a ampliar o alcance dessa aula, desse vídeo. Assine o canal, clique no sininho, curta, comente e compartilhe. E quem sabe, né, você pode ser um agente de Deus para abençoar e esclarecer a mente de muitos que se dizem cristãos, mas que por motivos antissemitas, por ignorância, por outras formas de pensar que são alheias à palavra de Deus, essas pessoas muitas vezes, tristemente, têm se equivocado e têm rejeitado a nação de Israel como parte do plano escatológico de Deus para abençoar toda a humanidade. Tá legal? Muito bem, até a próxima aula, então. Shalom.